esse senso de coletividade, ele aparece por causa de questões históricas e sociais e materiais específicas. Então, eu penso muito quando a gente fala e não em, enfim, em critérios naturais, determinísticos. Então, me vem muito o exemplo do Lei Fan. Ao tocar nesse assunto, me vem muito o exemplo do Lei Fan, porque o Lei Fan, ele acho que é um bom exemplo para ilustrar essa questão, que no final das contas é uma corroboração empírica de uma das teses do materialismo histórico, né? A tese de que é justamente uma base material específica, de uma forma de organização social específica que novas formas de consciência elas vão poder emergir, e não o contrário. Não o contrário, como, por exemplo, vai afirmar o Weber. Né? Eu não acho que os escritos do Weber sejam assim, simplistas ao ponto de, tipo, da tese principal ser que o capitalismo ele nasce da galera protestante colocando dinheiro debaixo do colchão. Eu acho que tem ali um projeto maior, enfim, mais elaborado, que é uma tentativa de refutação empírica ao marxismo. E muito embora eu não acho que a obra do Weber seja dessa simplicidade que eu estava citando, também está muito longe de conseguir alcançar aquilo que ele queria, que seria essa refutação empírica ao marxismo, né? De que impulsos irracionais eles precedem uma mudanças numa forma de organização social. E aí eu acho que o exemplo do Lei Fan é legal para ilustrar isso, porque quem que foi o Lei Fan? Acho que quem tem algum interesse pela China e foi procurar algum material e foi procurar, por exemplo, canções famosas do Exército Vermelho, acho que a primeira que você encontra é o Mei Gongchangjiang de o Mei Xinjianguo. Mas certamente a segunda, e se não for a primeira que você vai achar, vai ser aquela música do Lei Fan, né? 学习累风好榜样，毛泽东思想来无章。Seria, né, aprenda com o exemplo do Lei Fan, o pensamento Mao Zedong nos ensina a lutar. E aí é isso, nesse vídeo geralmente você vai ver, né, a foto de um soldado, que é isso, na gringa o pessoal até chama do The Communist Soldier, né, o soldado comunista, né, e tal. Porque é isso, nessa música do Lei Fan, você geralmente vai ver, né, aquela foto de um rapaz novo com uma ushanka, tipo uma ushanka chinesa, estrelinha vermelha, né, e empunhando um fuzil. E esse cara é o Lei Fan. E quem que foi o Lei Fan? O Lei Fan ele serviu o Exército Vermelho e ao final da Guerra Civil ele viu pela primeira vez os pais, a família dele recebendo um pedaço de terra. E aí ele ficou extremamente tocado por essa situação e ele passou a dedicar a vida dele à causa do socialismo. E aí de forma tanto teórica, de entender o socialismo, mas também muito com a sua dimensão prática também. Então ele passou, por exemplo, desde ajudar nas comunas até doar roupas que lhe fariam falta. Assim, os relatos você tem vários relatos, entendeu? Ponto que a coisa começa a ganhar uma dimensão fantástica, assim, entendeu? Quase assim de lenda, de mito. Todo o ato quase que todo o ato assim de bondade, de empatia, enfim, o pessoal associava ao Lei Fan, entendeu? Alguém tinha sempre um exemplo para dar do Lei Fan. E isso chega, né, no Mao
E o Mao é muito sagaz nesse sentido, de perceber que essa história do Lei Fan, ela é justamente... ela ilustra muito bem a ideia, né, o espírito daquela época, no sentido do espírito da construção do socialismo. E aí ele passa a divulgar a história do Lei Fan de forma sistemática. E é isso, na verdade, você tinha ali vários Lei Fans. É que o Lei Fan foi só alguém que ganhou uma proporção maior, mas você tinha ali vários Lei Fans. Porque você percebe como, por exemplo, não foi nenhum tipo ali de impulso irracional que levou o Lei Fan a agir daquela forma, né? Foi justamente uma sociedade que começava ali a sua transição socialista, e justamente a prática dessa sociedade, então justamente a prática socialista que leva o Lei Fan e, enfim, e as demais pessoas a terem esse tipo de consciência, né? Formar esse senso de coletividade, aí sim a coletividade no sentido de um povo mais empático, um povo mais fraterno, de entender que que você não tem como, né, os indivíduos estarem bem se o todo, se a sociedade como um todo não estiver bem, enfim. Esses aspectos passam a ser observados a partir da prática do socialismo. E não o socialismo passa a ser organizado a partir de impulsos irracionais. Então, por isso que é um exemplo empírico que colabora com uma das teses do materialismo histórico. E acho interessante também observar que a questão do Lei Fan, ela se dá justamente ali nos anos, né, que se sucedem ao fim da Guerra Civil. E aí a China tinha acabado uma guerra civil extremamente difícil. Levou-lhe anos, que tinha um exército muito mais poderoso do outro lado, tanto que o Mao ele vai desenvolver até conceitos do tipo Diqiang War, que seria, né, o inimigo forte ou fraco, e aí ele desenvolve ali várias estratégias militares para lidar com isso. Então, e antes disso teve enfrentamento ao Império Japonês na Segunda Guerra, teve enfrentamento ao Império Japonês no primeiro conflito com a China, século da humilhação. Então, enfim, naquele período a China estava basicamente destruída. Então era começar a reconstrução a partir de um cenário, assim, para usar um termo leve, a partir de um cenário de crise. E é justamente nesse cenário onde as pessoas acabam, onde você vê, igual eu falei, vários Lei Fans. É justamente nesse período de crise que, em uma sociedade em transição socialista, você tem comportamentos muito mais empáticos, muito mais fraternos. É algo que está totalmente nas antípodas da dinâmica que se dá numa sociedade capitalista, por exemplo. Porque o que a gente observa em tempos de crise? Em tempos de crise, você tem justamente o comportamento oposto, né? Você tem um recrudescimento do tecido social, você tem você tem esse egoísmo, né, cada vez mais aflorado, mais alimentado pela dinâmica da própria sociedade burguesa. E é isso, sejam crises dadas por variáveis endógenas ou exógenas, como no caso da pandemia, né, um dos casos mais recentes. Qual que era a solução para vários governantes que não falavam, às vezes não falavam explicitamente, mas tinham outros que falavam explicitamente. Por exemplo, uma das soluções era deixar os velhos morrer, assim, tipo,
foda-se os velhos, sabe? E é assim, as crises no capitalismo, você tem justamente o comportamento oposto, você tem esse comportamento egoísta aflorado ao extremo. E é por isso justamente que a gente tem aquela frase famosa do Brecht, né, que a cadela do fascismo ela tá sempre no cio. Porque a partir do momento que a gente analisa o modo de produção capitalista e a gente percebe que as crises ela é uma condição endógena do modo de produção capitalista e que, portanto, você vai ter essas crises de forma periódica, você vai ter também essas formas autocráticas da sociedade burguesa aparecendo de forma periódica. Em resumo, essa tese do chinês coletivista, principalmente associada a uma ideia de docilidade, ela é completamente falsa, não tem sustentação histórica, nem filosófica, nem política, não tem sustentação nenhuma. É puro orientalismo e analfabetismo com relação à matriz cultural da China.